Fala, galera. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Gui Negão se machuca em treino da seleção sub-20 e Corinthians é condenado no CAS por dívida sobre Maicon. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Tem má notícia no Corinthians? Tem, né? Então volta, Salazar. Volta, Salazar. Já prepara você em casa o seu comprimidinho e explica o que aconteceu pra gente, por favor. Essa notícia não é tão boa, né, Michele? O Gui Negão, alternativa para o ataque do Corinthians, estava treinando no CT Joaquim Grava, o CT do Corinthians, mas com a seleção brasileira sub-20, que está passando um período no CT do Corinthians, se preparando nessa data FIFA, vai fazer um amistoso com a seleção do Paraguai em São José dos Campos, e lá no CT do Corinthians, mas pela seleção sub-20, durante esse treinamento, o Gui Negão sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa direita, grau 2, e vai desfalcar o Corinthians entre 20 e 30 dias. Vai se juntar a Memphis Depay no departamento médico e deixar de ser opção, portanto, para Dorival Júnior nesses próximos jogos. Michele. Muito obrigada, Salazar. Gui Negão. Já não vinha sendo, assim, uma grande solução, mas de qualquer maneira era uma alternativa para um elenco enxuto que o Corinthians tem. Agora, você perde Memphis, perde Gui Negão. Por exemplo... Machuca o Yuri. Não, mas nesse momento, não. Eu tô falando do que tá acontecendo, não o Yuri. O Yuri tá inteiro, graças a Deus. Mas vai saber. Mas assim, você pega agora, Memphis e Gui Negão estão fora da estreia da Libertadores, do clássico contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, e o Dorival Júnior vai ter que se virar, com a pressão na cabeça, porque não ganha 7 jogos. Então, realmente, é situação difícil pro Dorival. A culpa é do Dorival. Por quê? Acaba caindo em quem? Tá. A culpa acaba caindo no Dorival. Você é irônico, hein? Contém ironia, tá bom. O Alex fez um raio-x aí, olha a sequência que o Corinthians Só tem. que não. Elenco curto, né? Aí você fica esperando a volta do Yuri, ele vai lá, faz o treinamento direitinho, antecipa a recuperação e volta. E aí perde os outros homens lá na frente. A vida do Dorival não é fácil não, viu? Mas será que vai demorar muito? Machucou a coxa. Grau 2. O Salazar falou de 20 a 30 dias. 20 a 30 Hoje é dia dias. 27, E outra, né? Então... o Memphis, desculpa, Alex, o Memphis talvez faça mais uns 2 jogos só pelo Corinthians, hein? A gente vai discutir isso também no Mesa Redonda, porque Memphis tem essa lesão, tem convocação, né? Toda vez que ele volta da seleção holandesa, ele fica aí uns 3, 4 jogos que ele quer se recuperar. Se você for ver, já é data FIFA de novo, ele vai embora. Mas a data FIFA acaba já da semana que vem. Tô falando pra outra data FIFA. Depois tem outra, né? Aí depois Com vai lesão, Então, com o tempo que ele gosta de controle de carga, não sei, mas se o Memphis tiver mais umas 2 partidas para jogar pelo Corinthians... Vamos voltar à academia de futebol, onde está o Based, para falar mais um pouquinho do... A janela de transferências fecha daqui a pouquinho. 6 horas? Não, 7 horas. Meia-noite. À meia-noite. É o dia. Meia-noite de Brasília? Isso. Meia-noite de Brasília. Eu quero saber do Salazar se tem alguma chance do Timão contratar algum atacante nessas últimas horas, nessas últimas 5 horas. Passo a bola para você. Você sabe, né, Michele? A gente vinha informando aqui, o Corinthians, inclusive, recentemente também admitiu que tinha, sim, esse interesse de trazer pelo menos mais um atacante de área para o elenco de Dorival Júnior, mas não vai acontecer. O Corinthians, já na noite de ontem, desistiu completamente de trazer Arthur Cabral, por não concordar com os valores pedidos pelo Botafogo, por não concordar com a parte que o Botafogo gostaria que o Corinthians pagasse do salário do jogador. O Botafogo também não quis envolver Pedro Raul na negociação. Enfim, o Corinthians ontem à noite desistiu de Arthur Cabral e hoje, nessa sexta-feira, desistiu também de contratar o René, atacante da Portuguesa. E tem mais, Pedro Raul, até a tarde de hoje, ainda poderia ser negociado. O Corinthians tentava ainda fazer algum acordo por empréstimo com alguma equipe, Chapecoense, Remo, Vitória, clubes que manifestaram interesse em levar o Pedro Raul, mas também não teve negócio, também não teve acordo. Portanto, o resumo é, não vem Arthur Cabral, não vem o René e o Pedro Raul fica no timão, Michele. Nossa Senhora, ou seja, Só nada vai notícia mudar. ruim, né? Nada vai mudar. O Pedro Raul fica, o Arthur também não vem e o René também não vem. Estamos na xepa do futebol brasileiro, né? Que na feira é o final da feira, né? Então é o horário da xepa hoje até meia-noite. O Corinthians está lá na xepa, mas não aconteceu nada. Não contratou quem queria e não vendeu ou negociou quem ele pretendia. Não veio quem deveria vir ou quem poderia vir.
não conseguiu se desfazer daquele que não está sendo útil, o que é ruim, porque o Pedro Raul vai ficar no clube sabendo que poderia jogar em outro lugar, e no Corinthians não tem nem ambiente para jogar, porque a torcida não suporta ver o cara em campo. Porque quando ele entra, ele não consegue render, né? Não consegue... Mas será que não seria o caso de dar mais um pouco de chance para ele? Pode ser, mas isso vai acabar acontecendo porque ele está no grupo, ele vai ficar no banco. Então, invariavelmente, vai ser até necessário colocar o jogador. De repente, o Yuri Alberto tem que sair por algum motivo, fica suspenso um jogo por terceiro amarelo. Não tem tu, vai tu mesmo. O Guinegão tá machucado, o Memphis também vai pôr quem eu? O Garrafa? Não, vai pôr o cara que joga ali, ué. Vocês querem estragar a sexta-feira do torcedor corintiano? Por quê? Ela que vai ter que dar mais oportunidade pro Pedro Raul. Ele já teve todas. Foi ela que falou. Você falou, inevitavelmente vai ter que colocar ele. O Guinegão tá machucado. Quem que é o reserva, não é ele? Ok, mas assim, vai colocar, ok. Não, mas não adianta, gente. Não deu liga. O Corinthians tem algo chamado mico. Ele tá com o mico lá. Pera, quanto tempo o mico tá lá? Não, tá lá. Bastante. Michele, mas enfim. Muito, tanto é verdade que é o mico, o Corinthians tá tentando se livrar e nada contra o Pedro Raul. Mas 3 clubes queriam o tal do mico que você tá falando. Eu não acho que é um mico. Michele, esquece. O Pedro Raul não dá certo no Corinthians. Eu não acho. Já teve todas as provas. Eu acho que depois do que a gente viu com o Yuri Alberto, a gente viu com o Flávio pelo amor Lopes, de Deus, Michele. todo mundo teve chance. Michele, ninguém tá dizendo que ele não tem, que ele já teve as chances dele. O Yuri Alberto era um meme. Michele, jogar no Corinthians é diferente. Algo incontestável. O Pedro Raul talvez também precise. Você jura, Michele, que você acredita que o Pedro Raul vai resolver os problemas do Corinthians? Todo mundo, até o fim. Tá bom. Menos aquele jogador que veio do Grêmio, era Luan, que aquele não jogava de jeito nenhum. Gente, não é nada contra o rapaz. No Corinthians não deu certo, gente. O Corinthians quer se livrar. Quantos anos ele tem? Que tá lá. Ele não é jovem? Fica lá. Então, eu acho que tem chance Vamos lá, ganhando 700 quilos de alcatra por mês. Domingo, sabe do que é dia? Domingo de Ramos e domingo é dia de TCR. Bom, tem mais cobrança de dívida ao Corinthians, Salazar? Quem tá querendo o pagamento do Corinthians? O Corinthians não tem dinheiro. Vai pagar o quê, minha gente? Fala, Salazar. Na verdade, tem dinheiro, né, Michele? A receita do Corinthians supera mais de R$1 bilhão por ano. O problema é para onde vai esse dinheiro. E, por exemplo, nos empréstimos do Corinthians junto ao Shakhtar Donetsk, para ter o Maicon aqui, entre 2023 com o Duílio Monteiro Alves e 2024 com Augusto Melo, o Corinthians não honrou com os compromissos feitos com o Shakhtar Donetsk, que assinou a FIFA, venceu. O Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte, perdeu novamente e agora não tem mais recurso. O Corinthians, contando a partir de hoje, tem 28 dias para chegar a um acordo com o time da Ucrânia para pagar cerca de 7,5 milhões de reais. Se não chegar a este acordo, o Corinthians pode mais uma vez sofrer com um transfer ban, que é, na verdade, aquele impedimento de inscrever novos jogadores no seu elenco. Michele. Então, olha, isso é o que mais depois a gente fala tudo que o Salazar falou, mas ele falou, né? Olha, 1 bilhão, né, Salazar, você falou? E cadê o dinheiro? Bom, é que deve ter muito gasto com um elenco, mas um time como o Corinthians não conseguir contratar alguém na janela de transferências, precisando tanto de peças. Dorival Júnior vivendo essa escassez, essa xepa, como o Garrafa falou. Pode continuar, então. É que o presidente Osmar Stabile, quando abre a gaveta, ele não abre a gaveta e vê um cheque ou vê uma grana lá dentro. Vê um saci. Só vem, né, o abacaxi, né, o jacaré. O pepino. O saci, o pepino, tá assim. Abobrinha. Ou seja, o caso Maicon é mais uma gaveta aberta, com mais uma dívida, com mais um abacaxi pro presidente do Corinthians. E para um clube que tem muita dificuldade de pagar salário, de honrar seus compromissos, de contratar jogadores... De repente se deve para um monte de gente. Deve para muita gente. De repente se vê na necessidade de pagar uma grana desse tamanho por conta de um jogador que foi útil ao Corinthians, mas que nem está mais lá. Se ele tivesse hoje sendo protagonista, arrebentando, tivesse lá ainda, você ainda pode até falar. Você poderia até falar, não, mas pelo menos o cara tá ali arrebentando. O cara nem é mais do Corinthians. E por isso o desespero para liberar o Pedro Raul, porque por mês pinga 700 quilos de picanha para ele todo mês. E o Memphis, que é 33 milhões que deve. Nem se fala. Bom, a dívida do Garro acho que foi paga, né? A questão do Memphis já está meio que equacionada, no sentido de que se ele quiser ficar, ele sabe que vai fazer um novo contrato com valores reais e não com valores estratosféricos como foram feitos e colocados para ele no primeiro contrato. Ele já sabe que se quiser ficar é do jeito do Corinthians e não do jeito dele. Agora, se ele vai querer, são outros 500. E por isso acho que ele não vai ficar. Eu também acho. Por isso acho que ele vai querer fazer talvez valer, né? ele nem volte mais pro Corinthians, hein? Não. A gente vai discutir, aliás,
esse assunto Memphis, assuntos do Abel, assuntos do São Paulo, tudo no Mesa Redonda e, claro, um raio-x com os principais personagens do mundo da bola, nomes fortíssimos, de altíssimo escalão, Ídolos, né? ídolos do futebol, falando sobre Neymar. O Mesa se está... deve ou não deve ir para a seleção? O Mesa está imperdível no próximo domingo. A gente vai das 9 às 20. Quase combinado, Às Gá? 23. O Marco Antônio Rodrigues, popular Bodão, Grande Bodão. o Cereto também na área, Cereto. toda a Ô, bancada, Cereto. toda a bancada escalada, o nosso time, enfim, estamos preparando mesa muito especial para você no próximo domingo. Mas a gente vai falar de Corinthians também, Garrafa? Claro, essa situação do Memphis aí. Há uma informação de que o Memphis, se fizer, faz mais 2 jogos pelo Corinthians e não volta mais. Mas depois, bom, ele fica 20 dias se tratando na Holanda, volta, faz 2 jogos. Quando e não ele joga volta, mais. ele nunca volta e joga. Ele fala, precisa de pelo menos 3 jogos. Precisa se Aí preparar. Aí você soma com os jogos que tem. Você esperar agora. As datas de lesão. Uma né? coisa é fato, esperar uma sequência agora do Memphis pelo Corinthians, Ah, enfim. não dá, vai O Memphis está com a cabeça Copa do Mundo. na Copa. Copa do Esquece. Mundo. Então, Na Copa por do isso que a gente está dizendo. Não, Pô, ele Copa tá do até já na Holanda, né? Tá fazendo tratamento lá, inclusive. né? Fazendo tratamento lá com os Aos médicos cuidados da da seleção holandesa. Isso, os médicos da Vamos ir seleção. lá em Amsterdã, beleza. Bom lá, hein? Sextou. O atacante Pedro Raul permanecerá no elenco do Corinthians. Em decisão tomada no início da tarde desta sexta-feira, a diretoria do Timão decidiu não fazer mudanças no elenco, finalizando todas as negociações em andamento por chegadas e saídas e fechando o grupo para a disputa da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Nos últimos dias, o Timão chegou a negociar com o Botafogo a cessão do centroavante por empréstimo numa troca com Arthur Cabral. Por uma questão financeira, as conversas travaram e o clube do Parque São Jorge optou por encerrar as tratativas. Além do clube carioca, Pedro Raul recebeu sondagens do Remo e do Vitória. A afirmação foi feita pelo presidente Osmar Stabile no início desta semana na eleição presidencial da Federação Paulista de Futebol. Artilheiro do Ceará no ano passado, o centroavante não vive uma boa fase com a camisa do Corinthians. Nesta temporada, Pedro Raul foi utilizado em 12 partidas, sempre entrando nos minutos finais, geralmente em situações de placar adverso. O dono da camisa 18 do Timão soma 338 minutos em campo, com uma assistência e ainda sem ter marcado gols em 2026. No elenco, Pedro Raul é terceira opção para a função de referência do sistema ofensivo, atrás de Yuri Alberto e Gui Negão. Apesar do momento de estabilidade, a diretoria do Corinthians decidiu mantê-lo no elenco. O jogador será inscrito na Conmebol Libertadores, competição que se inicia no dia 9 de abril para o clube do Parque São Jorge.